Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa primeira lição do ano, o Evangelho segundo João, e nesta segunda-feira vamos estudar o processo de criação. Perguntar: quem criou todas as coisas? Então vamos ver aqui dentro da explicação dada pelo apóstolo João e também pelo apóstolo Paulo, concernente aqui a essa criação. O apóstolo João, ele vem trazendo que Jesus é descrito diretamente como o agente da criação. Então, tudo foi feito por intermédio dele e nada foi criado sem a sua participação direta. E apesar disso, quando esteve aqui no mundo, infelizmente o mundo não o reconheceu ou não teve ele como criador. Não aceitou. Muitos não aceitaram nem como criador e nem como salvador. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Colossenses, ele é apresentado como a imagem do Deus invisível e logo o primogênito de toda a criação. Sendo assim, esse texto ele vai enfatizar que todas as coisas, quer sejam celestiais ou não, ou terrenas, visível e invisível, incluindo poder, trono, autoridade, foram criadas por Jesus e para ele, ou por Deus e para ele. E além disso, ele é o antes de todas as coisas e dá uma sustentabilidade a toda a criação. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, declara que Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo e que foi por meio dele que o mundo então foi feito. Logo concluímos que tanto uma passagem como a outra converge diretamente o fato, ou explica o fato que Jesus ele empenhou um papel central e muito ativo no processo da criação, sendo o meio pelo qual todas as coisas foi criada, pela sua palavra. E é descrito também como pré-existente, mesmo antes disso, sustentador de todas as coisas, e aquela criação foi elaborada por ele. A irmã White, no seu pensamento inspirado, ela vem trazendo que essa citação destaca a supremacia de Cristo, ou seja, em relação aos anjos, apontando a sua posição única e divina como Filho de Deus, e há uns aspectos principais. Os anjos, como ministros de Deus, ou seja, eles são radiantes, refletem luz, uma luz divina, e ao mesmo tempo, essa luz divina que eles têm, ela vem diretamente de Deus. E, além disso, eles são ministradores, são anjos que fazem o seu trabalho de administração. E apesar da glória e poder e a função que eles têm, é tudo subordinado a Deus, sendo servos que obedecem diretamente às diretrizes divinas. Depois da supremacia de Cristo, Jesus ele é exaltado como o unigênito, Filho de Deus e também ungido de Deus. É uma posição que ninguém mais ocupa além do próprio Jesus. E também é descrito como a expressa imagem da pessoa de Deus e resplendor da glória divina, refletindo perfeitamente o caráter e a essência do Pai. E a sua autoridade ela é evidenciada pelo poder de sustentar todas as coisas pela palavra e pelo seu poder, e uma capacidade que é exclusivamente dada à divindade. E um terceiro aspecto é entre Cristo e os anjos. Enquanto os anjos servem como mensageiro e executores da verdade divina, Jesus ele é o criador e sustentador do universo. Então, ele não é uma criatura, né? Ele é o próprio Deus. E possui uma posição muito superior por natureza, sendo Deus em sua essência, e por ele todas as coisas foram criadas. Logo entendemos que Cristo está acima dos anjos em dignidade, poder, glória, e sua posição não é de um servo. Apesar dele vir, tornou-se servo, morreu por nós na cruz e deu um grande exemplo para nós. A posição dele a nível global é de Deus, uma autoridade suprema, refletindo a majestade, essa autoridade divina, e é inagualável. E os anjos adoram e cumprem suas ordens, reconhecendo a supremacia dele. Então essa é, no caso, aqui o que nós entendemos da criação e a relação que é entre os anjos e o próprio Deus, o próprio Jesus. Segunda pergunta. Descreva a maneira como Deus criou os mundos e o universo.
Então, como é que isso foi criado? Logo vamos ver o salmista, ele traz para nós bem claro que a palavra criadora de Deus elaborou tudo. Então Deus criou os céus, os exércitos celestiais, astros, seres, pela palavra e pela sua boca. Ele criou tudo, inclusive o homem foi feito manualmente e depois foi soprado fôlego de vida. E ao falar, então, ele trouxe à existência tudo que não existia. Então, sua ordem imediata fez aparecer tudo o que havia, com o que tinha ideia, não havia, tinha ideias de ser criado, e a criação foi instantânea. Devemos lembrar que foi resultado da autoridade absoluta da palavra de Deus. E um fator interessante é a grandeza e a majestade de Deus. O salmista agora traz, o salmista 104, 1 a 6, Deus aqui ele é descrito como glorioso, majestoso e revestido de luz e em total domínio sobre a criação. Esse é o que o salmista que fala. Então diz que ele estendeu os céus como uma cortina, mostrando o caráter expansivo e a organização com que foi feita ali a criação. E ainda o salmista diz que Deus estabeleceu a terra sob fundamento firme, criando montes, vales e cobertura d'águas de forma planejada e muito bela. E ainda podemos ter um outro comentário, que seria o comentário feito pela profetisa. Ela traz para nós aqui alguns aspectos interessantes, que a ideia de que a criação foi instantânea, uma obra direta de Deus e sem necessidade de processo intermediário e de longos períodos. Sua palavra tinha pleno poder para realizar a sua vontade imediata. Então a terra, ao ser criada, era um lugar de beleza indescritível. O próprio Deus falou, tudo foi tarde, manhã, no dia primeiro, e tudo foi muito bom, repleto de vida, harmonia, perfeição. E as descrições sugerem um ambiente ideal e preparado para a vida, tanto dos animais como das plantas, dos frutos, as árvores e do próprio ser humano, que tinha ali uma perfeição em tudo a funcionar, não é como nos dias de hoje. E a Bíblia também, ela contradiz a evolução, que é aquela situação gradual, foi acontecendo aos pouquinhos, e também que a criação foi feita com metamorfose, com mais não sei o que foi acontecendo não sei o que mais, ou seja, ideologias que foi criada a posterior, é derrubado pela Bíblia. A Bíblia traz uma descrição completa e direta sobre isso, dizendo que foi tarde de manhã, o primeiro dia, isso foi criado. Criou mais aquilo, tarde de manhã, o segundo, o terceiro, no sexto dia, criou o homem. Então demonstrou uma organização muito grande do Criador e culminou a sua criação com o sétimo dia. No sétimo dia, a única coisa criada foi o sétimo dia. E esse sétimo dia criado foi também abençoado e santificado e foi entregue a Adão e a toda a humanidade, até os dias de hoje. Então devemos lembrar desse dia, provavelmente a lição vai abordar esse assunto, e devemos lembrar que é necessário ter em conta esse aspecto também da criação. E, para terminar, Deus criou o universo por meio da palavra poderosa que ele tinha, em um ato instantâneo, pleno, cheio de sabedoria. E a terra, em seu estado original, refletia a perfeição e a própria beleza do Criador, e sendo um testemunho da sua glória, do seu poder. E ele deixou o próprio caráter, de certa forma, marcado em tudo que ele fez. E não houve processo evolutivo, mas sim uma criação completa, com dias literais, com resultado visível e ordenados ao final de cada dia. Então nós vemos aqui que a criação, a Bíblia e a pena inspirada deixa bem claro que não houve evolução, não houve nada disso, foi criado pela palavra de Deus. Claro que o poder de Deus fez com que mitoses e maioses acelerasse e fizesse tudo o que é preciso para acontecer instantaneamente. Ele tem o poder disso, assim como ele curou o homem que tinha a mão ressequida, ele pegou o paralítico e curou. Instantaneamente, tudo se move à velocidade que Deus quer e tudo acontece. Então, o poder dele é maravilhoso e a criação foi feita dessa forma. Então, que Deus nos abençoe, não deixe dúvida em nossa cabeça. Vamos lembrar aqui que a perfeição que Deus criou tudo, a sua palavra se cumpriu, e o objetivo dessa lição hoje é trazer para nós esse processo criativo, que foi realmente
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estiveram envolvidos num trabalho maravilhoso que foi criar esse mundo. Infelizmente não é o mundo que nós conhecemos hoje, apesar de nós vamos em locais que ficamos incrivelmente maravilhados de lindo que é, mas diz que tudo que nós vimos de mais lindo aqui, a mente não alcança para saber o que é a mansão celestial, ou o que será essa terra depois de renovada. Então que Deus nos abençoe em sua graça para que possamos sentirmos motivados a olhar para o céu onde Cristo vive, a imaginar a nova terra e lutar para estar entre os 144 mil para sermos salvos naquele grande dia. Esse é meu desejo e minha oração para o dia de hoje e para todos os irmãos e todos sempre. Amém.